Dentro do salão de baile do acaso, as probabilidades flertam umas com as outras e um balé curioso se desenrola. Fios do destino entrelaçam os parceiros mais inesperados, criando um espetáculo desconcertante, um concerto que deixa a plateia fascinada. Após a morte de seu pai, em 1775, João Williams se tornaria o gerente da mina Will Maiden. Em 1779, ele era o agente responsável por 22 minas, a partir da casa de contagem da Will Damsel. Depois, ele criou uma fundição na Cornualha, subiu de posição, fez parcerias e manteve o nome da família entre os mais bem-sucedidos da mineração. Williams era um empresário trabalhador e direto, que não tinha envolvimento com misticismo ou qualquer coisa sobrenatural. No entanto, seria ele quem seria submetido a algo dessa natureza em maio de 1812. Era de madrugada quando ele acordou de um sonho angustiante, no qual se via em pé no saguão da Câmara dos Comuns. Enquanto estava ali, Williams teria visto um homem de casaco azul e colete branco entrando apressado na sala. Outro entrou logo após, usando terno marrom com botões dourados. Seria esse homem que de repente avançou, pistola em punho, e a apontou para o primeiro que entrou. Ele atirou e os espectadores viram o projétil atingir mortalmente o homem no peito. As testemunhas derrubaram o assassino enquanto Williams tentava identificar a vítima. Ele descobriu que era Spencer Perceval, o então primeiro-ministro. Ele relatou o sonho angustiante à esposa, que o ignorou e sugeriu que voltasse a dormir. Williams teria esse sonho mais 2 vezes. Mais tarde, ainda preocupado com o sonho, tentou alertar Perceval, mas seus amigos o dissuadiram. Achavam que ele seria visto como lunático. Pelos próximos 11 dias, ele vasculhou os jornais, imaginando se a notícia do evento iria sair. Ficou claro que o sonho dele causou muita ansiedade em Williams. Acontece que essa ansiedade não era infundada. Em 13 de maio, o filho do gerente da mina entrou correndo em seu quarto. Ele trazia notícias assustadoras. O primeiro-ministro foi fatalmente ferido 2 dias antes na Câmara dos Comuns. À medida que a história se desenrolava, tanto ele quanto sua esposa perceberam como o evento era semelhante ao seu sonho, até mesmo nos mínimos detalhes das roupas do assassino e da vítima. Perceval parecia ter sido seguido até a Câmara dos Comuns por John Bellingham, que sacou uma pistola e atirou no primeiro-ministro. Bellingham foi detido ao voltar da Rússia para a Grã-Bretanha por uma suposta dívida. Ele foi posteriormente preso por vários anos antes de ser autorizado a sair. Depois, ele passou a pedir indenização ao governo, mas sem sucesso. Esse evento e sua ruína financeira provavelmente o levaram a tirar a vida de Perceval. Bellingham supostamente via esse assassinato como a única forma de forçar o governo a enfrentar seus problemas. Ninguém poderia ter previsto isso, exceto Williams, é claro. Apenas 12 dias após o lançamento do filme de desastre A Síndrome da China, em 16 de março de 1979, um thriller político sobre uma conspiração após um derretimento nuclear, a vida imitou a arte de forma assustadora. Em 28 de março de 1979, ocorreu o acidente de Three Mile Island, o pior desastre nuclear do país. O incidente começou às 4 da manhã, quando uma válvula de pressão no reator da Unidade 2 falhou, drenando a água de resfriamento contaminada e fazendo com que o núcleo superaquecesse. Bombas de emergência foram ativadas, mas os operadores humanos, confusos com leituras conflitantes, as desligaram. O reator foi desligado, mas o calor residual fez com que as temperaturas do núcleo subissem para perigosos 4.000 graus, chegando perto de uma fusão total. A Metropolitan Edison, empresa controladora da usina, tentou posteriormente encobrir o ocorrido, repetindo o enredo do filme ao afirmar falsamente que nenhuma radiação havia sido detectada. As inspeções confirmaram altos níveis de radiação. O desastre ganhou manchetes internacionais,
levando o governador da Pensilvânia, Dick Thornburg, a considerar uma evacuação e, por fim, resultando na evacuação de 140 mil moradores da região central da Pensilvânia. A coincidência foi perturbadoramente profética. Uma frase no filme dizia que uma explosão em uma usina nuclear iria, abre aspas, tornar uma área do tamanho da Pensilvânia permanentemente inabitável. 12 dias depois, a Pensilvânia estava sob ordens de evacuação devido a uma crise nuclear na vida real. A Europa passou por várias ondas de pragas desde 541 depois de Cristo, incluindo epidemias não bubônicas e as misteriosas epidemias de dança. Durante os séculos XV e XVI, a sinistra doença do suor afligiu a Europa. Seu início era súbito e misterioso, com vários sintomas que iam da paranoia à paralisia, e fatalmente ela tirou a vida de quase 50% dos afetados. A doença, possivelmente trazida por mercenários durante a Guerra das Rosas, desapareceu misteriosamente em 1578, sem deixar rastros ou evidências de sua causa. Mais de um século depois, a doença do suor retornou em 1718 na região da Picardia, na França, como o suor da Picardia. Ela trouxe os mesmos sintomas intensos: suor profuso, febre alta, dores de cabeça, delírios e prostração. Os indivíduos afetados apresentavam pulso acelerado, palpitações cardíacas, falta de ar e, às vezes, sangramento nasal. As reinfecções eram comuns e a taxa de mortalidade agora era de 20%. Apesar de ser a mesma doença, seu retorno repentino era inexplicável. Os surtos continuaram por séculos, afetando 6 mil pessoas em 1900 e 6 persistindo até o final da Primeira Guerra Mundial. Mais uma vez, a doença desapareceu sem deixar rastros, deixando os pesquisadores modernos sem material para estudar e sua causa ainda desconhecida. Niall Iain MacDonald, filho do renomado locutor gaélico Martin MacDonald e da mãe de ascendência de South Uist, Catriona, foi criado com uma forte afinidade pela língua gaélica e pela cultura das ilhas, estabelecendo-se posteriormente nas Ilhas Ocidentais. Locutor da BBC, seguindo a carreira do pai, ele também era conhecido como aventureiro. Em 2018, enfrentando depressão, Niles procurou um desafio para superar o sentimento de deslocamento. Uma tarefa simples não bastava, então ele planejou cruzar o Estreito da Escócia em seu barco a remo de 7 metros alba. Ele já tinha experiência em remo de longa distância, incluindo uma travessia oceânica em 2008. A jornada de 43 milhas visava aumentar a conscientização sobre a saúde mental masculina. Achando a viagem curta anticlimática, Neil decidiu impulsivamente remar sozinho de Nova York até a Escócia, percorrendo mais de 3.000 milhas. Ao percorrer um quarto do caminho, percebeu que não checou a previsão do tempo. Uma tempestade danificou o leme do Alba, levando a um pedido de socorro e resgate por um cargueiro holandês. Neil teve que abandonar o Alba e voltar para casa. Mas 15 meses depois, o Alba, sem tripulação, misteriosamente encalhou no sul dos Estados Unidos, terra natal dos ancestrais de Neil, e era perto da casa da mãe dele. O barco completou a jornada de conscientização sobre saúde mental dele, embora sozinho. O que realmente aconteceu com o voo 800 da TWA? Essa é a pergunta que todos nós temos nos feito desde 1996. Foi no dia 17 de julho daquele ano que o fatídico voo 800 da Trans World Airlines faria a viagem noturna de Nova York a Paris. Era um jumbojet Boeing 747-13, um projetado para transportar passageiros em viagens como essa. O avião já havia completado quase 17 mil voos, acumulando pouco mais de 93 mil horas de voo. Cada viagem anterior foi um sucesso, mas neste dia o cronômetro pararia. O voo 800 da TWA decolou do aeroporto JFK por volta das 20 horas.
12 minutos depois, o gravador de voz da cabine parou, seguido imediatamente por uma explosão a 13.700 pés. O Boeing 747 se desintegrou, com 230 pessoas caindo no Atlântico. As autoridades e o FBI investigaram o evento angustiante, recuperando as vítimas e 95% da aeronave. Os investigadores remontaram a fuselagem e coletaram 700 depoimentos de testemunhas, levando a uma teia de teorias da conspiração quando a reconstrução não ofereceu solução. Após 4 anos, o Conselho Nacional de Segurança no Transporte concluiu que uma fiação defeituosa causou o acidente. Mas muitas testemunhas do FBI relataram consistentemente ter visto um rastro de luz subindo em direção ao avião momentos antes da bola de fogo, sugerindo uma causa mais sinistra. A teoria mais aceita era um ataque por míssil. Alguns achavam que o impacto foi causado acidentalmente por um míssil de teste da Marinha durante treinamentos agendados para o dia. Alguns achavam que foi intencional, disparado por país inimigo. Descartaram o impacto de meteoro pela posição do rastro de luz. Apesar de resíduos explosivos nos destroços, a ausência de padrões de explosivos de alta energia descartou ataque a bordo. Outras ideias surgiram, incluindo adulteração de provas pelo FBI e discrepâncias nos dados de radar. Apesar do veredito oficial, a questão sobre o que realmente aconteceu com o voo 800 da TWA continua desconhecida. Norman Mailer é um preditor do futuro? Essa é uma pergunta necessária que surgiu em um mistério particularmente bizarro e coincidente, onde os leitores de Barbary Shore ficaram se perguntando em que tipo de feitiçaria tinham se metido. Em 1951, o romancista americano lançou Barbary, um thriller político surreal da era McCarthy, ambientado em uma pensão no Brooklyn. Mike Lovett, protagonista, é um veterano da Segunda Guerra e sofre de amnésia. O romance acompanha o personagem enquanto ele lida com a paranoia que enfrenta diariamente, especialmente em relação aos seus colegas de pensão, um ex-agente da polícia secreta e uma senhoria bastante misteriosa. Inicialmente, Mailer não tinha a intenção de incluir um espião russo como personagem no livro, mas à medida que continuava escrevendo, ele foi gradualmente introduzindo o personagem como um coadjuvante menor. No entanto, à medida que o romance avançava, o espião se tornava dominante, uma figura central, com sua importância continuando a crescer. Então chegou o dia. Barbary Shore foi lançado ao público, originado em papéis rabiscados e amassados pelo apartamento de Mailer no andar de baixo. Pouco depois de ser publicado, Mailer ficou surpreso ao ouvir sobre uma história real, não fictícia, que aparentemente se assemelhava ao que ele havia escrito. Foi a prisão de um suposto espião russo que atuava nos Estados Unidos durante a Guerra Fria. O espião soviético era o coronel Rudolf Abel, depois condenado por conspirar para enviar segredos militares à União Soviética. A coincidência foi o local da prisão do homem, um andar acima de Mailer, no mesmo prédio em que ele escreveu seu romance, onde um espião russo nunca foi pensado para ser o personagem principal. Mailer depois fez uma declaração sinistra, dizendo que, ao trabalhar em Barbary Shore, sentia que não escrevia sozinho, mas era usado por uma inteligência para criar a história. É curioso que Mailer tenha sentido a necessidade súbita de criar um espião russo secundário, personagem que ganhou mais destaque na história, culminando em uma peça fundamental do quebra-cabeça, enquanto uma ameaça soviética muito real pairava, desconhecida, no quarto logo acima dele. Atlântida, a lendária e mítica ilha descrita por Platão, ficava no Oceano Atlântico e em um único dia e noite desapareceria, afundando-se e nunca mais sendo vista. A história é única, quase desconhecida, mas acontece que Atlântida não é o único marco a ter desaparecido num piscar de olhos. No condado de Cork, na Irlanda, fica a vila de pescadores de Ballycotton, que se estende pela costa por 16 milhas. Sua praia de areia fica em frente à baía de Ballycotton, com vista panorâmica do oceano azul escuro.
Devido à sua pequena população e natureza isolada, quase nada acontece aqui na vila. Pelo menos até o dia 17 de julho de 1878. Nesse dia, os moradores acordaram com uma visão bizarra. Lá fora, na antes desobstruída Grande Vista, havia uma ilha totalmente nova. Ela apareceu ali aparentemente da noite para o dia. Os habitantes se reuniram nas margens, olhando para esse enigma. Da costa, eles podiam ver várias características, incluindo florestas, montanhas e até vales. Intrigados com o surgimento, os pescadores foram de barco explorar a nova formação. À medida que se aproximavam cada vez mais, porém, a ilha começou a se dissipar. Assim que chegaram à área, toda a ilha havia desaparecido, sem deixar nenhum vestígio. Parecia que ela nunca esteve lá. Confusos, os pescadores voltaram e das margens olharam para a baía, agora vazia, restaurada ao que era antes. Esse avistamento foi tão incrível que foi totalmente documentado e resistiu ao tempo, atraindo até hoje entusiastas para esse antigo mistério. É claro que a descoberta desse evento não passou sem gerar teorias. Pesquisadores sugeriram que o avistamento era apenas uma alucinação, miragem ou fata morgana. Outra explicação que alguns sugeriram faz referência à ilha de Rai Brasil, uma ilha lendária considerada a Terra Prometida. Apesar de inúmeras teorias, ninguém realmente sabe o que aconteceu em 7 de julho de 1878. Margaret Thatcher é há muito um nome famoso na Inglaterra. Ela foi uma política do Partido Conservador Britânico, a primeira mulher primeira-ministra da Europa e a única primeira-ministra britânica do século XX a vencer 3 mandatos consecutivos. Ela foi a primeira-ministra que mais tempo ficou no cargo. Thatcher, durante seu mandato, acelerou a evolução da economia britânica do estatismo para o liberalismo. Essas conquistas a tornaram a líder política mais renomada desde Winston Churchill. No dia 22 de novembro de 1990, Margaret Thatcher renunciaria ao cargo de primeira-ministra britânica. Ela perdeu apoio dentro do Partido Conservador, resultado do impopular imposto per capita, mudanças na liderança e seu ceticismo em relação à Europa, que era favorecida pelo ministro sênior. Não mais do que 6 dias depois, a posição de Thatcher foi assumida pelo chanceler do Tesouro, John Major. Muitos se surpreenderam com a rendição inesperada de uma força inflexível, mas o evento já havia sido previsto pelo romance de 1989 House of Cards, de Michael Dobbs. A trama gira em torno de um personagem fictício, Francis Urquhart, que de repente se anima com a possibilidade de ser promovido a secretário de Relações Exteriores. O livro, um thriller político, se passa no final dos anos 80 e início dos anos 90, como revelado logo no início, que faz referência à renúncia de Margaret Thatcher. O romance, em seguida, discute o processo de escolha de um substituto e gira em torno das consequências políticas após a saída. Mas House of Cards só foi escrito em 1989, um ano inteiro antes de alguém sequer suspeitar que Thatcher seria forçada a ir a deixar o cargo e se despedir do número 10 da Downing Street. Uma coincidência ainda maior foi o lançamento da série britânica baseada na trilogia de Michael Dobbs. A série House of Cards foi ao ar exatamente 10 dias antes de Margaret Thatcher renunciar. Dobbs havia sido chefe de gabinete da ex-primeira-ministra antes de ser demitido por ela. O romance acabou revelando que ele ainda tinha uma mágoa, e ele o escreveu com a intenção de ferir sua ex-chefe. Mesmo assim, ele não sabia para onde a política britânica iria, nem pensou que ela refletiria seu romance. O Dr. E. A. Wallace Budge era curador no Museu Britânico, em Londres, onde seu foco principal eram as antiguidades egípcias e assírias. Seus esforços resultaram em uma coleção de grandes quantidades de tábuas cuneiformes, papiros e manuscritos gregos, árabes, coptas, etíopes e siríacos.
Bud fez inúmeras viagens à Mesopotâmia e ao Sudão, onde realizou várias escavações arqueológicas, ampliando seu portfólio. Mais tarde, Bud publicaria vários tipos de livros sobre os efeitos da tradução de textos antigos em livros, com foco no campo da arqueologia. Em 1920, Bud seria nomeado cavaleiro. Antes de alcançar essas grandes realizações, o curador precisaria ser estudante primeiro. Bud, naturalmente, não nasceu sabendo e precisou cursar a faculdade, participar de seminários e ir à biblioteca pública para desvendar os segredos do Egito e das línguas antigas. Enquanto estudava na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, ele pôde liderar uma expedição notável. O Dr. John Peel, do Christ College, foi quem lhe ofereceu a oportunidade. Ele afirmou ao estudante que, se avaliado em assírio, poderia assumir a expedição. Os fundos de Bud eram insuficientes, mas ele estava ansioso pela oportunidade. Ele receberia esse presente se passasse no exame, que testava suas habilidades no antigo idioma assírio. Um professor de Oxford prepararia as provas, 4 ao todo, logo após as datas dos exames serem definidas. Era a noite anterior ao exame de Bud quando algo realmente bizarro aconteceu. Naquela noite, enquanto ele adormecia, começou a sonhar. Na fantasia de sua mente, ele se via sentado em uma sala que nunca tinha visto antes. Era uma sala única, com uma grande claraboia pequena e aconchegante. Então o examinador entrou e lhe entregou um envelope longo, cheio de papéis verdes. Bud era o único aluno ali, aparentemente o único fazendo a prova. O tutor trancou a porta e saiu da sala, deixando o aluno sozinho mais uma vez. No sonho, ele olhou para o papel e viu que as perguntas e os trechos eram todos de textos assírios e acadianos e precisavam ser traduzidos. As perguntas eram fáceis para Bud, que respondeu sem dificuldade. Quando chegou aos textos, porém, ele começou a suar só de olhar para eles. Ele não conseguiu traduzi-los e, ao perceber isso, foi tomado por uma emoção tão forte que acordou do pesadelo assustado. Depois de alguma insistência, ele conseguiu voltar a dormir, mas o sonho apareceu para ele mais 2 vezes, aumentando ainda mais o medo a cada fantasia. Por fim, por volta das 2 da manhã, ele desceu, pegou alguns livros e procurou textos assírios e acadianos, trabalhando neles até o amanhecer. Às 9h daquele dia, ele foi à faculdade, mas soube que não havia vaga para ele na sala de exames. Ela estava ocupada com uma prova de clássicos. Ele foi levado a uma sala lateral perto das cozinhas. Ao entrar, Bud percebeu que já conhecia o lugar. O cômodo era quase uma cópia do sonho, inclusive com a claraboia. Do bolso, o tutor tirou um envelope comprido e puxou várias folhas de papel verde. Por um momento, Bud deve ter se perguntado se ainda estava sonhando. O tutor disse que as páginas deveriam ser verdes, pois o examinador tinha visão sensível e a cor do papel o ajudava a escrever melhor em cuneiforme. Assim como no sonho anterior, Bud viu o examinador sair e trancar a sala atrás de si. Estranho, cada pergunta era idêntica, linha por linha, às do seu sonho. Ele respondeu com facilidade. Embora ele não pudesse explicar exatamente o que aconteceu com ele, o curador acreditava que devia ter algo a ver com sua mãe e avó maternas. Ambas tinham esse tipo de sonho, que eram considerados obra da providência divina. A lendária história de Sacagawea exemplifica coincidência e destino. A jornada começou em 1803, quando o presidente Thomas Jefferson secretamente solicitou $2.500 ao Congresso para financiar uma expedição liderada por seu secretário, Meriwether Lewis, para explorar o rio Missouri, estabelecer o comércio de peles e buscar a passagem do Noroeste. Lewis reuniu suprimentos, incluindo o cachorro Seaman e William Clark como co-comandante. A expedição de Lewis e Clark começou em 1804 e estabeleceu o Forte Manden para o inverno. Precisando de intérprete para nativos americanos, contrataram Charbonneau como guia. Ao chegarem às Montanhas Rochosas, precisaram de cavalos que o povo Shoshone tinha.
Mas Charbonneau não falava Xoxone. Ele voltou para o Forte Mandan com a jovem Xoxone Sacagawea, que podia traduzir, e seu filho pequeno. A presença dela também sinalizava paz. Em agosto de 1805, enquanto traduzia para o chefe Kamiaha Waite, durante as negociações por cavalos, Sacagawea percebeu que o chefe era seu irmão. Ela havia sido capturada por um grupo de ataque Hidatsa, perto das nascentes do rio Missouri, aos 12 anos escravizada, e depois comprada por um franco-canadense, Charbonneau, como esposa. Emocionada, Sacagawea abraçou seu irmão, que a reconheceu. Esse reencontro emocionante não só reuniu a família novamente, mas também garantiu os cavalos e guias essenciais para que a expedição de Lewis e Clark pudesse continuar. Se Charbonneau tivesse conseguido falar Xoxone, a presença de Sacagawea e esse reencontro incrível por acaso nunca teriam ocorrido, nem sua agora exaltada lenda seria conhecida. Sociedades secretas, as organizações que nunca deixam de cativar, deixaram mistério e conspiração por onde passaram. Depois, desaparecem tão rápido e estranhamente quanto surgiram. O sigilo delas é preocupante. Que assunto sinistro havia atrás das portas fechadas? Entre as primeiras dessas organizações, que abriram caminho para suas sucessoras, estava a Ordem Rosa Cruz, uma irmandade com vários grupos espalhados pelo mundo, que afirmava possuir sabedoria esotérica transmitida desde os tempos antigos. As origens dos ensinamentos foram descritas em livros publicados anonimamente, sugerindo que a sociedade surgiu já em 1614, quando era conhecida como a Ordem da Rosa Cruz. Os ensinamentos supostamente combinavam misticismo e alquimia, tornando-os um grupo particularmente influente, mas também temido. Foi a antiga ordem mística da Rosa Cruz que capturou a imaginação do público, servindo como uma das sociedades secretas mais conhecidas de sua época. Embora mantivessem-se principalmente reservados, foi em 1623 que as coisas com os Rosacruzes ficaram subitamente estranhas. Naquele ano, em Paris, sinais ameaçadores começaram a aparecer. Eles anunciavam a chegada sombria dos irmãos da Rosa Cruz. A placa dizia, abre aspas, nós, emissários do principal colégio dos Irmãos da Rosa Cruz, estamos fazendo uma permanência visível e invisível nesta cidade pela graça do Altíssimo, para quem voltamos os corações dos justos. Outros sinais sugeriam que eles estavam ali para mostrar e ensinar sem o uso de livros e como buscavam tirar o homem de seus caminhos errôneos. A notícia se espalhou rápido pela cidade e logo um boato estranho circulou entre os vizinhos. Supostamente, havia 36 agentes que estavam agindo em nome da sociedade secreta. Eles, supostamente, haviam jurado uma condenação ao cristianismo e, em troca, receberiam a habilidade de se teletransportar, riqueza e até mesmo a capacidade de se misturar em qualquer lugar e a qualquer momento. O medo tomou conta da cidade à medida que as ameaças se aproximavam. O susto ocorreu quando Paris iniciava sua caça às bruxas, com os Rosacruzes agora no centro da perseguição. O medo também não era totalmente infundado. Boatos da Alemanha indicavam que a Irmandade também circulava nos bairros deles. A ideia de que essa presença invisível havia chegado a Paris parecia ainda mais provável por causa disso. Não se sabe ao certo se os irmãos da Rosa Cruz realmente chegaram a entrar na cidade ou se apenas alguns indivíduos temerosos que ouviram os boatos de seus vizinhos germânicos tentaram alertar as massas. Estudiosos especularam que tudo não passava de uma farsa, criada propositalmente para causar sensação e alimentar uma mania que já estava crescendo. Era 1776 e a Revolução Americana estava em pleno andamento. Os patriotas americanos, colonos que buscavam independência, se rebelaram contra as forças dominadoras da coroa britânica, incluindo o exército britânico e os lealistas. Foi uma luta violenta pela independência, com uma brutal guerra civil sendo acrescentada ao conflito. Uma calamidade que resultou em destruição generalizada, ruína econômica e 25 mil mortes militares, deslocamentos e despejos forçados.
Foi em 1775 que o Exército Continental foi criado como a força que enfrentaria a coroa pela liberdade da América. No comando estava o pai da nação, General George Washington, um grande líder que serviu como a principal força de combate. Apesar dos números e da confiança, a revolução não favoreceu os patriotas desde o início. O exército havia sofrido perdas tremendas e foi forçado a recuar várias vezes. Os soldados também foram atormentados por episódios de doenças, deserção, término dos alistamentos, perda de canhões essenciais, mosquetes danificados e suprimentos abandonados. O próprio Washington disse que era uma causa perdida, o que só mudou devido a uma súbita mudança climática. Era agosto de 1776 e o general, acompanhado pelo Exército Continental, estava defendendo o que hoje é o Brooklyn, em um conflito que ficaria conhecido como a Batalha de Long Island. As características não diferiam muito de outras derrotas. As forças de Washington foram novamente superadas em número e flanqueadas. Tudo o que eles realmente podiam fazer era perseverar até o fim. No dia 27 de agosto, quase 1.000 soldados americanos jaziam imóveis. Mais de 1.000 foram feitos prisioneiros e várias centenas ficaram feridos e incapazes de lutar. Os britânicos, por sua vez, perderam até 63 homens naquele dia. A tropa recuou, fugindo mais uma vez, abandonando seus postos e garantindo sua morte prolongada. Para piorar, Washington estava com as costas para o East River, uma largura impossível de atravessar a nado, e das sombras vinham os casacas vermelhas, 15.000 deles se aproximando rapidamente. Eles não podiam fazer nada. Mas, inesperadamente, a Mãe Natureza interveio, lançando uma nuvem espessa sobre toda a extensão. No dia 28 caiu uma chuva forte, forçando ambos os exércitos a parar onde estavam. Quando as chuvas cessaram, deixaram uma névoa densa que acabaria sendo providencial. Acreditando que aquilo era apenas a névoa matinal incomum, os britânicos decidiram esperar antes de desferir o golpe final que traria um fim amargo à Revolução Americana. Mas ao meio-dia, a névoa ainda não havia se dissipado e para Washington e suas tropas, isso foi uma salvação. O general mandou seus homens requisitarem todas as embarcações que encontrassem. Qualquer objeto ou folhagem encontrado para mantê-los à tona deveria ser usado. E foi exatamente isso que aconteceu. Sob a cobertura da névoa persistente, o exército continental subiu em seus barcos improvisados e, ao anoitecer, 9.000 deles chegariam ao Porto Leste. A névoa densa não era incomum no verão de Nova York, mas, por algum tipo de milagre coincidente, ela permaneceu durante todo o dia, obrigando os casacas vermelhas a esperar. A névoa fortuita salvou o exército naquele dia, tornando possível a Revolução Americana. Na manhã de 30 de agosto, os soldados britânicos notaram que a nuvem densa havia se dissipado. O mesmo ocorreu com o inimigo. Nenhum soldado inimigo foi visto e os casacas vermelhas coçaram a cabeça, tendo que admitir a derrota. O rádio é uma fonte de entretenimento aparentemente normal. Um sistema para tocar música, espaço para programas de entrevistas e meio de transmitir notícias. À primeira vista parece algo comum e direto. Mas, por trás da estática nas casas, esconde-se um mundo de mistério inquietante. Desde o surgimento do rádio no final do século XIX, enigmas estranhos assombram as ondas eletromagnéticas, deixando amadores, especialistas e entusiastas perplexos. Entre esses enigmas estão as estações de números em ondas curtas, que transmitem sinais e mensagens misteriosas pelo sistema. Essas mensagens costumam ser criptografadas com códigos ou linguagens secretas. Qualquer pessoa pode sintonizar qualquer transmissão a qualquer momento com um simples giro no botão. Isso pode levar os ouvintes a um labirinto de mistérios do qual prefeririam se desligar. Foi o que aconteceu no dia 17 de novembro de 2012, quando um sinal estranho foi captado por pessoas ao acaso em todos os Estados Unidos. As mensagens vieram em um conjunto de 6, em uma voz estranha e distorcida, ao longo de 2 dias.
A pessoa que falava era uma mulher espanhola que não ofereceu nenhuma introdução à sua mensagem estranha. Elas vieram de uma estação de ondas curtas HM0, de Cuba. Começou naquele dia às 16h e terminou no dia seguinte às 10h. Cada programação de 1 hora da transmissão consistia em 2 emissões, uma na hora cheia e outra na meia hora. Entre elas, um momento ominoso de silêncio, quebrado por distorção e estática. A transmissão logo atraiu entusiastas ansiosos para descobrir o que a voz dizia e a quem se destinava. Eles só determinaram um fragmento de informação. As mensagens de ondas curtas vieram de Cuba, o mesmo local da Rádio Havana, e a voz tinha sido gerada pelo Windows XP. Além disso, a mensagem de ondas curtas seguiria como um mistério fascinante. Mistérios das ondas curtas são usados há muito e foram importantes na comunicação em guerras. O envio de mensagens secretas parece ser mais um resquício da Guerra Fria, nascida em uma época em que a espionagem era uma prática comum. Por que mensagens secretas cubanas ainda eram transmitidas em 2012, quando a internet já oferecia formas mais seguras e privadas de enviar informações para destinatários específicos? A existência do rádio de ondas curtas não fazia sentido agora. Não era tanto a existência aleatória do sinal HM0, que preocupava muitos, é claro, mas sim quais eram suas intenções e o que estavam dizendo. Entusiastas passaram a teorizar que os surtos de mensagens criptografadas eram sinistros, sugerindo origem em serviço de inteligência clandestino, transmitindo algo ameaçador. Em outubro de 2022, a estação finalmente saiu do ar após um blackout elétrico causado pelo furacão Ian. No ano seguinte, HM01 saiu do ar novamente por razões desconhecidas antes de voltar a ficar ativa e permanecer assim, permitindo que esse mistério perdurasse. O dia 15 de fevereiro é o aniversário do dia em que o céu explodiu sobre a Rússia em 2013. No dia anterior, tudo em Chelyabinsk estava normal. Os moradores já tinham voltado do trabalho e os estudantes aproveitavam o último dia de aula antes do fim de semana. Mas relaxamento nem passaria pela cabeça ao descrever os acontecimentos do dia seguinte, que estava frio, mas com céu limpo. Eram 9h20 na região sul dos Urais, na Rússia, quando um clarão ofuscante, mais brilhante que o próprio sol, rasgou o céu acompanhado de uma explosão trovejante e ondas de choque sentidas por todo o oblast. Enquanto alguns moradores procuravam abrigo, acreditando que estavam presenciando o fim do mundo, outros pegaram qualquer dispositivo de gravação que tinham, registrando o momento infernal que gerou uma energia equivalente a 20 ou 30 ogivas, ogivas atômicas usadas em Hiroshima. O céu, é claro, não estava realmente sendo rasgado. Era o meteoro de Chelyabinsk que entrou de surpresa na atmosfera. O impacto foi tão catastrófico que quase 2.000 pessoas ficaram feridas, a primeira vez na história em que se soube que um meteoro causou ferimentos em humanos. Mais de 7.000 prédios foram gravemente danificados ou destruídos. As ruas estavam insuportavelmente quentes e o ar cheirava a pólvora. Curiosamente, o asteroide só foi detectado no momento da explosão atmosférica. Nenhum radar detectou a rocha espacial e não houve aviso de sua aproximação à Terra. Não só os moradores ficaram surpresos. O evento abalou o país e deixou os especialistas em clima tremendo só de ver aquilo. A notícia do evento se espalhou globalmente, com vídeos de câmeras de painel e celulares dominando as transmissões. Outros acontecimentos do dia foram incluídos na transmissão e os habitantes de Chelyabinsk começaram a se acalmar novamente. A tranquilidade, porém, não durou muito, porque várias horas após o primeiro incidente, a vida dos habitantes da Terra seria abalada novamente. Pela segunda vez naquele mesmo dia, outro asteroide causando mais um evento raro foi detectado nas proximidades do planeta. Desta vez, porém, os pesquisadores já conheciam o objeto celeste. Era o 2012 DA14, um objeto descoberto um ano antes pelo La Sagra Sky Survey.
O meteoro de Chelyabinsk não foi o único evento raro a quebrar recordes naquele dia. O DA-14 chegaria incrivelmente perto da superfície da Terra, passando a apenas 27.700 quilômetros acima de nós. Ele passou pelo espaço dentro do anel de satélites geoestacionários, mas não representava ameaça alguma, de acordo com sua trajetória. Naquele dia, o objeto estabeleceria um novo recorde mundial de passagem mais próxima da Terra para um asteroide de seu tamanho, medindo 30 metros. A praga da dança de 1518 é um dos mistérios mais conhecidos. De acordo com relatos históricos, foi nesse ano que algo estranho se espalhou pelas ruas de Estrasburgo, França. Tudo começou com apenas uma mulher naquele julho, e até o final do mês, pelo menos 400 pessoas foram afetadas. A praga não era nada horrível. O único sintoma era dançar, mas os afetados dançavam incontrolavelmente e não conseguiam parar, levando à exaustão e à exposição ao tempo e, às vezes, resultando em morte. Embora a praga da dança de 1518 seja a mais conhecida e pareça ser a menção mais antiga, epidemias desse tipo já haviam sido registradas antes disso. Na verdade, uma dessas pragas misteriosas remonta ao ano de 1021. Supostamente, essa foi a primeira praga da dança a atingir a Europa. Foi nesse ano, em uma cidade alemã, que a mania começou. Era véspera de Natal na pequena vila, quando, de acordo com as crônicas, 18 pessoas de repente se reuniram do lado de fora da igreja. As ações deles a seguir causaram preocupação. Eles dançaram erraticamente, como se uma força invisível os possuísse e os transformasse em marionetes. O som de palmas e cantos ricocheteava por toda a cidade, ecoando pela noite e atraindo a atenção dos fiéis na missa que estava sendo realizada dentro da igreja. O grupo parecia não saber do evento na igreja, mas os padres locais ainda não tinham notado isso. Frustrado com o que considerou desrespeito, ele amaldiçoou o grupo a dançar por um ano e disse que faziam a dança do pecado, originando o nome Dança do Pecado de Kolbeck. Até o Natal seguinte, a vila continuou a experimentar esses surtos bizarros de alegria indesejada e incontrolável. A praga se espalhou entre as pessoas. No Natal de 1022, houve um fim definitivo. Até então, a dança deixou muitos exaustos. Eles caíram onde estavam, alguns entrando em sono profundo e outros nunca mais acordando. A partir de então, mais eventos desse tipo continuariam a assombrar aquela época. O mais assustador é que, até hoje, não sabemos o que os causou. Só foram apresentadas teorias, com especulações sobre psicose coletiva, envenenamento por ergot e entidades sobrenaturais. A verdade continua a nos escapar. Foi na noite de 8 de outubro de 1871 que um incêndio começou dentro ou ao redor do celeiro de Patrick e Catherine O'Leary, na 558 West de Covent Street, em Chicago. A lenda diz que a vaca dos O'Leary iniciou o incêndio e o resultado foi catastrófico. Foi o grande incêndio de Chicago, um caos que durou 3 dias implacáveis. 17.450 prédios foram reduzidos a cinzas, 100.000 pessoas ficaram desabrigadas. Entre 200 e 300 moradores não conseguiram escapar das chamas e os danos foram estimados em 200 milhões de dólares. Conta-se há muito que a vaca dourada de Catherine teria por engano derrubado um lampião no celeiro, iniciando o grande incêndio. Mas outras teorias afirmam que vândalos humanos ou até mesmo um cometa podem ter sido responsáveis pela destruição que deixou 4 milhas quadradas da Cidade dos Ventos em estado de desastre. O tempo seco e as muitas construções de madeira também pioraram a situação. Chicago foi feita para ser queimada. Um ano antes, porém, a cidade já sofria, em média, 2 incêndios por dia, com 20 registrados em apenas uma semana antes do grande incêndio de 1871. Apesar da devastação, boa parte da infraestrutura, como água, esgoto e transporte, ficou intacta.
Isso permitiu que os esforços de reconstrução começassem e terminassem mais cedo do que se pensava inicialmente. Os esforços impulsionariam o desenvolvimento econômico e o crescimento populacional, com arquitetos lançando as bases de uma cidade moderna e os primeiros arranha-céus da história. Desconhecido pela maioria e ofuscado pela calamidade iniciada pela vaca, estava o incêndio mais mortal da história dos Estados Unidos. Foi o incêndio de Peshtigo, uma catástrofe que coincidiu com o grande incêndio de Chicago. No dia 8 de outubro de 1871, o meio-oeste dos Estados Unidos seria submetido a uma imensa tempestade de fogo. Naquele dia, moradores de Wisconsin relataram ignições espontâneas, bolas de fogo, chamas azuis e ausência de fumaça, características de uma tempestade de fogo. Chamas vorazes engoliram uma área de cerca de 6.000 km² em Peshtigo, Wisconsin, resultado de ventos fortes, calor seco e incêndios florestais. Depois de ganhar a quantidade certa de energia, o incêndio se transformou em uma parede de fogo antes de ser levado por ventos de tornado, atingindo 160 km/h. Praias de areia foram reduzidas a vidro. Prédios foram incinerados onde estavam e moradores em pânico foram reduzidos a cinzas. As chamas, vingativas e implacáveis, saltaram sobre as águas de Green Bay, permitindo que o caos tomasse conta de outras 12 comunidades. Vagões de trem e casas foram lançados para o ar, e os habitantes ficaram sem nada, desabrigados e lutando contra o calor crescente. Quase 3 dias depois, a chuva chegou e os incêndios de Peshtigo foram extintos, mas a cidade ficou enegrecida pela fuligem. A coincidência no tempo entre os incêndios de Peshtigo e o grande incêndio de Chicago não foi a única nesse evento catastrófico. Pesquisadores atraídos pela coincidência descobriram que o momento de ambos coincidiu com a passagem do cometa Biela, que se partiu sobre o meio-oeste. Embora meteoritos geralmente não sejam conhecidos por iniciar incêndios, já que estão frios ao toque quando atingem o solo, foi sugerido que o metano presente dentro do objeto cósmico poderia incendiar uma área seca de terra que já havia passado por incêndios florestais no passado. O mundo da arte abriga mistérios profundos, frequentemente ligados ao desaparecimento e reaparecimento de obras-primas. Um exemplo marcante é Michelangelo Merisi da Caravaggio, cuja morte estranha e obras desaparecidas continuam sendo pontos de fascínio. Um dos principais pintores italianos dos séculos XVI e XVII, Caravaggio era conhecido por obras inquietantes, realistas e de inspiração religiosa. Um passado traumático, como a perda de todos os homens da família para a peste, pode ter moldado seu temperamento indomável. A fama duradoura de Caravaggio pode explicar o desaparecimento de várias obras-primas. O caso mais famoso é o da Natividade com São Francisco e São Lourenço, roubada do Oratório de São Lourenço, em Palermo, em 1969 e que ainda está desaparecida. Por outro lado, Judite decapitando Holofernes, perdida desde o século XVII, foi estranhamente encontrada em um sótão na França em 2014. Outras obras, como Ex Homo e Maria Madalena em êxtase, eram conhecidas apenas por meio de cópias, até que sua versão original e autêntica veio à tona. Ex Homo na Espanha em 2021 e Maria Madalena em êxtase em uma coleção particular em 2014. A coroação de espinhos, avaliada em 150 milhões de euros, também ressurgiu em Madrid após ter ficado perdida por séculos. Nem todas as peças desaparecidas continuam perdidas. São Jerônimo. Escrevendo também foi roubado da Catedral de São João, em Malta, em 1984, mas foi recuperado em 1986 após negociações da polícia com os ladrões. Mistérios sobre obras de arte podem estar ligados ao desaparecimento do artista em julho de 1610, quando estava em Porto Hércole. A ausência de Caravaggio preocupou a comunidade e gerou especulações sobre fuga de inimigos, conflitos com a igreja por suas pinturas, acidente fatal ou possível confrontação.
A verdade por trás do seu desaparecimento, assim como os sumiços periódicos e reaparecimentos inesperados de suas obras, continua a aprofundar o enigma. Foi na primavera de 1954 que uma estranheza tomou conta de Washington, deixando os moradores coçando a cabeça e procurando suas apólices de seguro. Foi a epidemia de crateras nos para-brisas, com epicentro nas cidades de Bellingham e Seattle. Pequenos buracos, marcas e amassados surgiram nos para-brisas dos carros, uma decoração indesejada sem origem conhecida imediata. Tudo começou com apenas 1 ou 2 moradores que perceberam que seus carros estavam sendo submetidos a algo incomum que resultava em danos. Os vizinhos espalharam a notícia e logo todo o bairro enfrentava o fenômeno das marcas nos vidros. Alguns chegaram a teorizar que era obra de vândalos, mas logo perceberam que não se tratava de um problema localizado. As denúncias se espalharam além de Bellingham, chegando a Seattle e logo a todo o estado de Washington. Até 15 de abril daquele ano, ao menos 3.000 relatos foram registrados. Danos surgiram com frequência inédita, causando pânico nos moradores que não tinham respostas. Em vez de respostas, surgiram teorias de que um enxame de pulgas de areia causou estragos na região e que os buracos nos para-brisas seriam ovos e larvas desses insetos. Alguns pensavam que raios cósmicos eram responsáveis ou que uma precipitação nuclear estava prestes a começar, já que o país estava preso na teia da Guerra Fria. Mas o Huffington Post chamou a epidemia de buracos nos para-brisas de histeria coletiva, e a conclusão nunca foi definitiva. Na época, a polícia que estava recebendo todos esses relatos também divulgou um comunicado negando que o evento estivesse realmente acontecendo, indicando que pelo menos 95% dos casos eram causados por histeria coletiva e não por uma causa física genuína. Dizia-se que a epidemia começou com relatos de novos buracos nos vidros publicados na mídia. Isso fez outros moradores inspecionarem seus carros e notarem pequenos danos antigos, que provavelmente já existiam há anos. Os investigadores concluíram que muitos casos eram causados por detritos comuns das estradas, enquanto a mídia aumentava o medo de contaminação radioativa, pois vários explosivos eram preparados para uma guerra de grande escala. Na época não se sabia, mas a teoria de que as marcas eram causadas por precipitação nuclear foi coincidência, pois apenas um mês antes, sem os americanos saberem, os Estados Unidos haviam iniciado a Operação Castelo. No dia 1º de março de 1954, uma série de testes nucleares de alto rendimento havia começado, e eles estavam sendo realizados a 7.700 quilômetros de Seattle. O atol de Bikini, um grupo de ilhas no Oceano Pacífico, tornou-se o local das perigosas missões de pesquisa. A primeira de várias demonstrações da Operação Castelo foi a Castelo Bravo, que testou o primeiro explosivo termonuclear de hidrogênio com combustível seco detonado pelos Estados Unidos. A Bravo foi detonada naquele dia e só depois o governo percebeu que havia subestimado seu poder. O dispositivo termonuclear acabou sendo 1000 vezes mais poderoso do que qualquer explosivo atômico já usado durante a Segunda Guerra Mundial, e a precipitação radioativa desse teste foi catastrófica. Ela cercou a ilha e se espalhou rapidamente pelo ar e pela água ao redor, tornando-se o caso mais significativo de contaminação radiológica acidental na história dos Estados Unidos. Apesar do desastre, outros 5 testes seriam realizados no atol de Bikini, permitindo que ainda mais resíduos nucleares se integrassem à atmosfera ao redor, cuja quantidade não pôde ser medida devido às explosões anteriores que distorceriam os dados. Coincidentemente, a linha do tempo da Operação Castelo, que foi realizada a 7.700 quilômetros do epicentro da pandemia, coincidiu com a aparente histeria em massa que deixou todo o estado em pânico. Apresentando-nos uma das auras mais ameaçadoras está o silêncio do mar. Mistérios habitam suas profundezas e superfície, muitos dos quais desconhecemos.
Está na própria natureza do oceano conter e apenas sussurrar suas maravilhas nas praias, deixando os observadores imaginando quais segredos ele guarda e que enigmas sinistros espreitam em seu interior. Muita coisa aconteceu lá fora, naquele grande vazio azul ao longo dos séculos. É quase como se mais enigmas acontecessem nessa grande extensão do que em terra firme. Aviões desaparecem acima de suas águas, pessoas somem de seus barcos, navios somem do nada e criaturas estranhas dominam as profundezas. Repetidamente, ouvimos histórias assustadoras de embarcações desaparecidas, vítimas das águas. O Titanic é um dos casos mais conhecidos, seguido pelo Mary Celeste, o Carol A. Deering e o infame incidente do USS Cyclops. Diversos desses casos foram investigados, permitindo que pesquisadores modernos chegassem a conclusões sobre os acontecimentos. Mas a história do Waratah continua sendo uma que ainda perdura. A embarcação, navio de passageiros avançado, foi construída em Glasgow. Ela foi criada para um único propósito: transportar pessoas de um ponto a outro, especificamente entre o Reino Unido e a Austrália. Sua estrutura foi projetada para ser resistente, com durabilidade capaz de suportar inesperadamente as rigorosas condições dos mares implacáveis. Como alguém pode se preparar para tais condições sem conhecer tudo sobre o mar? Talvez seja essa negligência que levaria ao mistério implacável do Waratah, que, de acordo com o capitão inicial, que o comandou em suas viagens de teste, era instável e tinha dificuldade para manobrar. Em sua rota da Austrália à Europa, a embarcação pararia em Durban, África do Sul, antes de seguir para a Cidade do Cabo. Ela chegaria ao seu primeiro destino em 24 de julho de 1909, atracando na costa com 211 passageiros. Então, 2 dias depois, partiu novamente, preparando-se para a próxima etapa de sua jornada. Ninguém sabia disso na época, mas essa partida seria o início de um dos mistérios marítimos mais duradouros, que continua sem explicação até hoje. A princípio, a viagem parecia estar indo bem até a manhã do dia 27. Era por volta das 4 da manhã, quando o capitão do Clan McIntyre, o navio a vapor da companhia de navegação Clan Line, avistou o Waratah. O navio a vapor era mais rápido e conseguiu alcançar o Clan McIntyre, e uma troca de informações permitiu que seguissem viagem. Às 9h30 da manhã, o Waratah havia desaparecido no horizonte, onde as condições climáticas supostamente jogariam a seu favor. Nas próximas 24 horas, um furacão se formou, com as condições climáticas se deteriorando rapidamente. O mar ficou perigosamente agitado e, de acordo com o capitão do navio que passava, foi o pior que ele presenciou nos últimos 13 anos de sua carreira. Porém, essa troca de informações não seria o último avistamento da embarcação amaldiçoada. No dia em que o Waratah desapareceu, outro navio, o Harlow, viu um navio a vapor soltando fumaça excessiva, possivelmente indicando um incêndio. Ao anoitecer, Harlow viu as luzes de navegação da embarcação se aproximarem. Então, 2 clarões de luz ofuscaram momentaneamente as testemunhas, e o Waratah desapareceu. Mais tarde naquela noite, um navio da Union Castle, o Guelph, trocou sinais de luz com a embarcação, conseguindo identificar as 3 últimas letras do seu nome, TAA. O Waratah, esperado em terra firme até 29 de julho, nunca chegou. O desaparecimento foi alarmante devido ao grande número de pessoas a bordo e à sua reputação de ser o Titanic australiano, considerado inafundável. A primeira busca, iniciada pelo rebocador T.E. Fuller em 1º de agosto, foi abandonada devido ao mau tempo. Mais tarde, os cruzadores HMS Forte e HMS Pandora foram enviados, mas a busca deles também terminou sem sucesso. Um último esforço naquele ano foi feito em setembro pelo navio cargueiro Sabine, equipado com holofotes, mas ele retornou de mãos vazias. Décadas se passaram antes que tentativas fossem feitas para encontrar o Waratah novamente. Exploradores frequentemente pensaram tê-lo encontrado, mas na verdade acharam outros navios desaparecidos há muito tempo.
o mistério do Arata continua a intrigar, deixando para trás perguntas assustadoras e sem resposta. Alguns podem se lembrar do dia memorável de 11 de julho de 1991. Essa data se tornou inesquecível por vários motivos. Para começar, foi o eclipse solar total, o último a ocorrer pelos próximos 140 anos. Esse eclipse foi particularmente especial, porque foi o maior da série solar Saros 136. Também foi o eclipse total mais central em 800 anos, e não haverá outro assim por mais 800 anos. O eclipse solar total de 1991 foi visível em vários países, especialmente na América do Sul, incluindo Brasil, Colômbia, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador e México. Mas o raro espetáculo cósmico não foi o único a dominar o céu naquele dia. Moradores da cidade do México achavam que o eclipse merecia celebração, com milhares indo às ruas, enquanto uma das maiores cidades do mundo ficava escura. Logo, os espectadores que estavam maravilhados com o grande fenômeno espacial se viram distraídos por algo muito mais incrível, algo estranho. Eric Aguilar, um estudante da universidade local, descreveu como um ponto branco que logo começou a brilhar intensamente. Então, não era mais apenas um ponto, mas sim um grande objeto que emitia luz ou a refletia. O empresário Luiz Lara estava gravando o evento celestial quando sua câmera focalizou algo nas nuvens. Era um objeto metálico que não poderia ser confundido com uma estrela. Tinha uma sombra embaixo dele e estava pairando dentro da atmosfera imediata. A família Breton também registrou o mistério se desenrolando, e uma versão ampliada do vídeo revelou uma perturbação em forma de onda permanecendo atrás de um disco metálico, sugerindo um rastro de energia. Diversos vídeos registraram o evento, cuja história em desenvolvimento chegou ao noticiário. Esse foi o primeiro evento de OVNI amplamente divulgado na Cidade do México. Desde então, a área virou foco desse tipo de atividade inexplicável. Mas o aparecimento repentino de um grande disco metálico em correlação com o eclipse solar não foi uma coincidência nesse cenário. Os historiadores observaram que havia algo mais particularmente único e especial sobre o eclipse. Ele fora previsto séculos antes, de forma incomum. Lá em 744 d.C., os maias estavam prevendo o futuro por meio de práticas antigas e observação científica. As previsões deles eram antigas, então cientistas modernos precisaram traduzi-las para nossos calendários. Gravado no Códice de Dresden, um manuscrito maia altamente detalhado, datado do século XI ou XII, há extensas tabelas astronômicas, almanaques e instruções rituais. As inscrições revelaram o calendário maia, que traduzido profetizava o futuro, ou seja, os dias atuais. Descobriu-se que o Códice de Dresden havia marcado o dia 11 de julho de 1991 como o dia em que um evento cósmico ocorreria, rotulando-o como o sexto sol de Quetzalcóatl. As inscrições mencionavam o eclipse solar total, mas os maias previram mais do que isso. De acordo com as traduções, a civilização também sugeriu que o evento traria mudanças, incluindo a da consciência cósmica. Uma afirmação que muitos consideram referência aos objetos não identificados que pairavam no céu da Cidade do México naquele dia. Obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. Sou Top 5 Unknowns e vejo vocês no próximo vídeo.